Bom, pessoal, me chamo Ítalo Henrique Brandinho da Silva. Hoje eu tenho 27 anos de idade. Estou aqui, para contar um pouco da minha história para vocês, né? Eu moro no Frei Damião, né? No bairro aqui do Grande Seio, em Teresina. E assim, aos 10 anos de idade, aconteceu a minha primeira experiência em questão da droga. 10 anos de idade, eu comecei a fumar cigarro. E através disso aí, fui pulando, aumentando os degraus. Com 13, 14 anos de idade, eu conheci o álcool. Do álcool, eu conheci a maconha. E da maconha, eu acabei caindo no crack, né? Que hoje em dia, pode-se dizer que é uma das piores drogas, né? Que vem destruindo famílias, vem destruindo tudo isso aí. E eu fui mais um que acabei destruindo a minha família. Com 10 anos de idade, quando eu comecei a fumar cigarro, eu procurava latinha na rua para alimentar o meu vício. Sempre andei com pessoas mais velhas, né? Via na televisão os bandidos fumando, via nas novelas, achava aquilo ali charmoso, atraente. Para mim que aquilo ali ia me fazer um cara melhor, né? Então comecei por brincadeira, por uma simples aventura. Acabei influenciando amigos também. A gente procurava latinha, nosso vício era jogar fliperama e fumar cigarro. Eu achava bonito quando eu passava na rua com um cigarro no dedo, eu pequeno, com meus 10 anos, né, maguinho, soltado. E aí eu via os outros falar assim, nossa, olha o tamanho daquele moleque fumando. Eu achava aquilo ali bonito, parecia assim, eu tô sendo que nem o cara lá do filme, tô sendo que nem o cara da novela. Os meus 13 para 14 anos eu conheci o álcool, né? Quando eu comecei a beber, isso aí pra mim era uma diversão, era maravilhoso. Tinha os amigos ali tudo ao redor, a gente inteirava. Comecei na catuaba, no vinho, entende? Depois fui pra cerveja, pulou pra 51. Do meio pro fim eu tava na serrana e meus pés incharam. E aí, meu amigo, foi onde acabou tudo. Tornei um alcoólatra, com 16 anos já não passava mais um dia sem tomar uma dose. Ia pra escola bêbado, ia para todo canto que eu ia, sempre tinha aquele para mim no tempo era perfume do álcool, né, da cachaça. Para mim eu achava maravilhoso. Só que através disso aí veio as consequências. Comecei a fumar maconha cedão também. Assim que veio o álcool, os amigos, não, agora nós vamos fumar maconha. Cheirei solvente, cheirei loló, cheirei cola, tudo isso aí eu experimentei. Mas até quando eu tava fumando maconha, pra mim era uma coisa que ainda dava pra controlar. Aí disso tudo, o que acontece? Foi onde eu fui conhecer o crack, né? Foi o meu fundo do poço. Através de amigos também, não, bora fumar só um mesclado aqui na maconha e tal. Comecei, fumava de mês em mês, aí depois passei a fumar de 15 em 15 dias, de semana em semana. Quando eu vim me dar por conta, eu já estava fumando todo dia. E não conseguia mais viver sem fumar ou sem beber, sem nada. De uma coisa, de um simples cigarro branco, foi pular para piores das consequências, que foi o crack, né? Que hoje a pessoa pode dizer, mas é só um cigarro. Isso não influencia ninguém. Eu não me vicio. Todo vício começa por brincadeira. Mas que quando você pensa que está controlando tudo, você está sendo controlado. Quantas vezes eu não vi minha mãe chorar dentro de casa, né? Lavando as louças, fazendo a comida dela ali pra mim, e ela chorando, e eu chegar e perguntar, mãe, por que a senhora está chorando? Sabendo que o motivo era eu. Eu não me dava conta, né? Não sabia que aquilo ali dela era o sofrimento. Até sabia, mas não tinha consciência de chegar e parar. O cara que diz assim, mas meus amigos não me influenciam, eu tenho a cabeça forte. Você tem a cabeça forte até bater um problema dentro da sua casa e chegar um amigo e dizer assim, rapaz, bebe só um aqui que vai passar esse problema. E você se dá essa chance de tomar um gole e por um momento você se divertir ali. E a partir daí, todo problema que acontecer, você buscar o refúgio ali. Por certo tempo, eu imaginei que eu não iria conseguir viver sem as drogas ou sem o álcool. Eu não conseguia mais passar um dia sem beber, sempre me tremendo. Quando eu não bebia, eu ficava me tremendo. Quando eu não fumava um cigarro, se eu almoçasse ou qualquer refeição que eu fizesse, tinha que ter o cigarro.
se eu não bebesse no meu dia, pra mim não tinha graça. Se eu não fosse dormir ou maconhado ou bêbado, pra mim não tinha graça. O dia ali pra mim era comum. A droga era tudo na minha vida. E isso aí eu nunca imaginei que fosse ter fim. Eu nunca me via parando. Então tal que um dos meus sonhos era, por incrível que pareça, ter um sítio, plantar um bocado de pé de maconha. E minha mulher, meus filhos, eu achava que isso aí ia dar certo, né? Poder fumar, beber, normal, viver uma vida normal. Porque eu nunca imaginei estar sem o álcool, sem a droga. Isso aí sempre passava na minha cabeça, era uma diversão muito boa. Eu nunca imaginei que fosse ter fim isso aí. Até bateu o desespero, né? Quando minha família descobriu que eu estava usando, foi assim. Meu pai descobriu que eu fumava cigarro quando eu tinha meus 14 anos de idade. Mas quando ele descobriu, fez com que rolasse assim. Meu pai me dava um dinheirinho aqui e acolá, né? Pra eu poder dar uma volta com os amigos, ele não sabia nada de vício. Quando ele descobriu, ele cortou tudo isso aí. No tempo, pra mim, eu achei maravilhoso ele abrir um bar, que tinha as carteiras de cigarro, tinha tudo lá. Então passei a roubar ele, né? Nesses roubos, ele passou a se afastar, ele percebia sumindo as coisas. Minha mãe me deu muito conselho, só que eu nunca ouvia, né? Eu queria sempre estar ali alimentando o meu vício, porque no tempo a pessoa via um jovem com cigarro, achava um máximo. Na escola, eu chegava com minha carteira de cigarro, tinha os outros adolescentes para fumar junto comigo, então era bem recebido pelos caras. Aquilo ali fazia com que eu ia roubando mais e mais, até que chegou ao ponto de eu ser desprezado realmente. Quando eu me aprofundei em outros vícios, meu pai chegava a me desprezar. Ele não falava mais comigo, minha irmã não falava mais comigo. Minha mãe não, porque mãe é mãe. E ela sempre tentou, né? De uma maneira ou de outra, tipo assim, me tirar dessa vida. Por várias vezes ela pensou em desistir, mas tinha uma força maior que não deixava, né? Pelo fato de ela ser mãe, o amor dela ser maior. Mas assim, né? Ela já chegou a me desprezar também. Meus outros familiares não queria que eu tivesse perto. Por quê? Porque eu poderia ser uma má influência para meus outros primos. E em si, eu mesmo me excluía de tudo isso, né? Porque a droga faz com que a pessoa vá se excluindo. Eu vivia no meu mundo, então meu mundo era beber, usar, e minha família não fazia nada disso. No caso, hoje eles, pra mim, no tempo, era o careta e tal, não tinha isso. E a diversão deles não falava mais, não batia assim com a minha, porque eu queria beber até cair. Eu queria usar até morrer, então eles lá não queriam isso e eu mesmo me afastava. Bom, o fundo do poço da minha vida foi quando, tipo assim, a polícia invadiu a minha casa, né, com mandado de busca e apreensão, e eles iam levando meu pai preso por uma culpa minha, né, pelo não porque eu tivesse aprontado isso, mas porque encontraram droga na minha casa, né? E nesse mandato dizia que eu era traficante, tudo, e eu nunca passei de um simples usuário. Só que eu ver a situação do meu pai algemado me doeu muito, porque eu sabia que aquilo ali, a culpa era toda minha, né? Ver o desespero da minha mãe, a polícia entrando dentro da minha casa, tudo isso aí foi onde eu fui me ligar às consequências que a droga estava trazendo, né? Através disso aí meu pai se separou da minha mãe e foi uma confusão muito grande, ao ponto de eu chegar a me afundar mais e mais, de não ter mais condição de sobreviver e pensar até mesmo em me matar. Então eu procurei a minha irmã e falei para ela que ia me matar, e ela perguntou se eu queria ajuda. E disso aí eu falei que queria, né? Ela foi até o meu pai, a minha mãe, disse que eu queria realmente uma ajuda. Minha mãe conversou, eles foram atrás de um tratamento para mim. Desse tratamento, meu pai voltou para casa, na primeira reunião que eu assisti, o que me levou a ver que a separação da minha família, o problema todinho, era eu. Eu fui para essa casa de recuperação, onde aconteceu, né, que Deus me tirou do mundo e me isolou, para que eu pudesse estar com vida. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Para mim eu não ia passar dos 21. Para mim que minha vida tinha acabado, bem ali, que eu ia morrer, tanto faz como tanto fez.
Então chegou lá, minha mãe chorou, né? Por quê? Porque ela viu que dessa vez era a última esperança que ela tinha. De eu poder sair dessa vida, de eu poder levar uma vida normal e ter a família dela de volta, né? O vício da droga em si, para muitos diz assim, é uma ser vergonhice. Pode começar por uma ser vergonhice, mas do meio por fim acaba se tornando uma coisa muito séria, onde foge do controle tanto do usuário como da família do usuário, que acaba perdendo assim o foco, não enxerga mais quem é aquela pessoa, não vê o filho amado que tinha, não vê mais aquela criança que brincava, que gostava de amor e carinho, só enxerga o monstro que a pessoa se torna. Então, através desse tratamento, eu pude enxergar e conhecer a minha doença, né? E passei a me focar, a concluir meu tratamento. Eu devo esse tratamento também a uma pessoa que muito me ajudou, né? Que é o rapaz aí, o professor Cleito Viana, que eu estava fazendo o Projove na época. E assim, foi sempre o professor que me acompanhou, que me viu assim numa situação difícil e chegava para mim e conversava. Não era só um professor, né? Ele era mais que um amigo, né? E me deu muito conselho para que eu me saísse. Quando eu falei para ele que ia fazer esse tratamento, ele foi o primeiro a me dar o apoio. Gente, eu tava com 10 anos no ensino fundamental, cara. 10 anos, na 8ª série. E a chance de eu concluir era aquele ano no Projove. Só que apareceu isso aí, ou minha vida ou a escola. Com tudo isso aí ele não desistiu. Lá na casa de recuperação, ele foi lá, perguntou se eu queria fazer essas provas, falou com o pessoal da coordenação e acabou que ele levou as provas. Hoje eu tenho meu ensino fundamental completo. Eu devo muito, primeiro agradeço primeiramente a Deus, segundo a ele, né, porque não desistiu de mim. E tudo isso aí hoje eu reconheço. Por quê? Porque são as amizades verdadeiras que estão perto de mim. Estou com 4 anos limpo, né? Para honra e glória do Senhor. Se eu disser para cada um de vocês, não sinto vontade de usar droga, não sinto vontade de beber, eu vou estar mentindo, né? Que aqui é uma carne. Com certeza vem, as tentações vêm. E é onde a pessoa se pega, porque não tem coordenador para dizer não usa, não tem teu pai e tua mãe ali, não vai poder estar falando, meu filho, não faz isso, não faz aquilo. É um conselho, mas cabe a mim, né? Durante esses 4 anos vem muita tentação, tem as festas, tem tudo aí. Só que nisso aí eu vou me segurando em quem tem o poder maior para me segurar, que é Deus, né? E Ele vem me sustentando até hoje. Agradeço muito a Deus, sou muito grato a Deus, porque se não fosse Ele, minha vida já estava no fundo do poço de novo. Hoje minha vida tá normal, graças a Deus. Eu tenho assim, né, novos planos, né? Hoje eu trabalho, coisa que eu não fazia antes, tenho o meu trabalho, né? Eu penso em concluir os meus estudos, que isso aí também foi falha, né, do meu passado. Penso em terminar meu ensino médio, quem sabe fazer uma faculdade. Eu tenho uma nova perspectiva de vida. A fazenda de maconha ficou para trás. Hoje eu penso em ter minha casa com minha família, meus filhos, né? Penso em ter um transporte, eu penso em ter uma vida digna, né? Que eu vejo muitos pais de família levar. Eu quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer a cada um de vocês a atenção de poder ouvir, né, um pouco da minha história. E quero pedir assim de todo coração que se tiver alguém aí passando por essa situação, que possa, né, refletir e tirar como exemplo não as coisas ruins, né, que eu tive, para poder fazer igual, mas para poder fazer ao contrário, aproveitar a oportunidade, né, que hoje vocês estão tendo de estar na escola, de poder estudar realmente, se dedicar, pois aí está aí um futuro para cada um de vocês. Eu tive essa oportunidade, não aproveitei, né? E hoje eu ainda colho as consequências. Talvez se eu tivesse terminado os meus estudos, estaria numa situação melhor. Então aproveita essa oportunidade, não deixa passar, porque tem oportunidades que vão e não voltam mais. Eu já tive outros irmãos que não teve a mesma oportunidade, né? Que a gente sabe que esse caminho leva à morte. E eu tenho vários exemplos de quantos estão hoje, né, não estão mais aqui para contar a história, a oportunidade que eu estou tendo hoje. Siga aí
bote a cabeça no lugar, bote a cabeça para pensar, né? Um abraço a todos vocês aí, né? Tchau, tchau.